Fala galera bonita e esperta do Pará, como é que vocês estão? Sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online e sejam muito bem-vindos à nossa revisão de véspera destinada ao concurso da PM do Pará. Tudo bem? Vamos fazer uma revisão bacana sobre o que diz esta banca a fim de que possamos obter um excelente e significativo resultado neste concurso que será realizado amanhã. Uma iniciativa nossa, claro, de preparar melhor os nossos alunos até na véspera. Até porque você sabe, quanto mais preparado você estiver, melhor será o seu resultado, melhor será a sua classificação e mais rápido você será chamado para ocupar esse sonhado cargo público. Inicialmente quero pedir desculpas a vocês porque eu estou internado, não é verdade? Ou seja, estou aqui trajando terno. Peço desculpas a vocês por estar nesses trajes. Daqui eu já vou fazer a transmissão também do Gran Diplomata, 2 aulões de véspera no mesmo dia. E como vai ser logo na sequência, infelizmente ficaria muito ruim para que eu pudesse trocar de terno novamente e às vezes até chegar lá um pouco desarrumado. E eu sei que aqui eu não estou desarrumado, então não seria problema eu continuar arrumado aqui e arrumado lá também. Mas não me esqueci, claro, do nosso bordão, cara. Carreiras policiais com a gente é faca na caveira. A vaga é tua, a vaga é de quem estudar de verdade, a vaga é de quem levar a sério os estudos. E meus amigos, eu tenho certeza, você vai honrar esta camisa que estou segurando aqui em minhas mãos, vai alcançar uma vaga se Deus quiser e com certeza será aprovado neste sonhado certame por muitos de vocês. Um grande abraço ao Pará e vamos sem mais delongas à tela e vamos analisar o que diz esta banca. Pessoal, revisão PM Pará, prova aplicada pela FAPESP. Meus amigos, quem já se deparou com as provas da FAPESP e já entendeu como é que esta banca explora os variados assuntos de língua portuguesa, você viu que a prioridade está na parte de texto, não na parte de gramática, tudo bem? E eu vim discutir com vocês hoje gramática, professor, eu vivi discutir com vocês a parte de texto. Então o que acontece? Você vê que a banca gosta muito da parte de texto. Eu aqui trouxe basicamente gramática, todavia explorei alguns pontos do texto, porque é inevitável, a banca gosta muito disso. Tem uma vantagem, a FAPESP, para quem observou as provas de língua portuguesa, tem por hábito colocar textos que são curtos e de fácil entendimento, o que vai nos ajudar nas diversas questões de análise, tudo bem? Só que existem assuntos preferidos pela FAPESP e o interessante é observar que ela gosta de alguns assuntos que outras bancas em geral nem chegam a cobrar, tudo bem? Mas vamos entender o que diz a banca. Vamos comigo à tela, por gentileza. Pessoal, primeira questão que quero apresentar a vocês é essa daqui, ó. Na linha 2, há palavras escritas em maiúsculas, porque se trata do nome de um. Meus amigos, eu vou destacar para você aqui, ó. Ele diz respeito a isso aqui, ó. Os dados da Secretaria de Segurança Pública. Esse era o trecho da linha 2 e que ele fala que está com letra maiúscula. Gente, tua banca, ela gosta de perguntar acerca desse emprego de maiúsculas, que diz respeito, claro, primordialmente, ou aos substantivos próprios da língua portuguesa, ou então ao início dos períodos. Toda vez que eu encerro um período e vou iniciar um novo período, é necessário que eu empregue a letra maiúscula, na verdade. Como é que eu encerro um período, professor? Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. São essas as pontuações aptas a encerrar um período. Então o que acontece? Encerramento de período, eu utilizaria essas pontuações que eu acabei de dizer. E logo subsequente a elas, eu deveria empregar o vocábulo com letra maiúscula. Eu devo empregar o vocábulo com letra maiúscula, independentemente da natureza do vocábulo. Só que visualiza comigo no texto. Veja para mim que lá, os dados da segurança pública, da Secretaria de Segurança Pública, não há qualquer indício de encerramento de período. Logo, pessoal, significa que aqui neste contexto, estamos versando acerca de um substantivo próprio. Tudo bem? Estamos versando acerca de um substantivo próprio. Substantivo próprio, pessoal, é aquele que faz oposição ao substantivo comum, não é verdade? Substantivo próprio que dá nome às pessoas, aos lugares, às instituições, não é verdade? Ou seja, o substantivo próprio é aquele que nominaliza algo bastante específico. E por esse motivo, os substantivos próprios devem ser grafados com letra maiúscula. Isso, inclusive, é o motivo pelo qual, em redação discursiva, quando você redige um texto, você tem a obrigação de diferenciar maiúsculas de minúsculas. Essa obrigação de diferenciação diz respeito a quê? Poxa, porque a letra maiúscula tem um importante peso na língua portuguesa. Serve para encerrar os períodos e para indicar os substantivos próprios. Então, pessoal, aqui no meu texto, eu tenho uma indicação de um substantivo próprio. Só que ele fala o seguinte, olha só, há palavras escritas em maiúsculas. Por se tratar de lugar, Secretaria de Segurança Pública é um lugar? Não. É uma escola? Não.
É uma pessoa? Não, é uma instituição, letra D. A FAPESP, quando propõe esse tipo de questão, não oferece qualquer dificuldade à análise. Cabe só a você reconhecer que existem no português letras maiúsculas e que tem o seu uso, tem a sua necessidade. E por esse motivo você só precisa cumprir com essa indicação. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez, Manelzinho, joga lá para mim. Olha só, vamos à próxima questão que diz o seguinte. No trecho, o menino moderno, familiarizado com o computador, ficou curioso sobre como eram as coisas no trabalho de seu pai no tempo em que não havia computadores. Há um desvio quanto a. Meus amigos, ele indica na questão que o desvio pode ser de regência verbal, regência nominal, concordância verbal e concordância nominal. A FAPESP adora a mescla desses assuntos. Meus amigos, minha indicação para você ao resolver uma questão como essa é a seguinte: comece pelas concordâncias, tudo bem? Por que comece pelas concordâncias? Eu vou te falar, olha qual seria a sua ordem de análise. Primeiro, aprecie as concordâncias. Segundo, aprecie a regência verbal. Por último, terceiro, aprecie a regência nominal. E por que eu falo para você seguir esse passo a passo, meus amigos? Pelo seguinte, a concordância, querendo ou não, ela é mais evidente, pois se liga diretamente ao sujeito. A regência verbal, ela é amplamente conhecida e difundida, inclusive nos seus casos mais polêmicos. A regência nominal é a mais peculiar de todas, até porque são diversos os nomes da língua portuguesa que exigem preposições. E mesmo assim, nós temos uma variabilidade muito grande de preposições a serem exigidas. Então por isso eu peço para você ir analisando por essas partes para que você consiga eliminar as impossibilidades. Isso, claro, se você já não tiver conseguido observar no trecho qual é o equívoco, qual é a gramaticalidade e já assinalado a alternativa correta. Se você por acaso já tiver feito isso, marca, vai embora. Se não, segue essa ordem que eu estou te propondo. A FAPESP gosta desse tipo de questão e eu quero que você tenha segurança ao executá-la. Vamos, por gentileza, à tela. Pessoal, primeiro vamos apreciar a concordância. E, pessoal, quando eu falo de concordância, olha só, ele fala assim, ó, o menino moderno. Veja só que moderno é uma característica do menino, que está no singular e no masculino, tudo certinho. Familiarizado, quem está familiarizado é o menino, ou seja, eu tenho a concordância menino, masculino e singular, com familiarizado, masculino e singular. Ficou curioso, quem foi que ficou curioso? O menino moderno, que é o sujeito, cujo núcleo é o vocábulo menino e ficou é um verbo no singular, ou seja, continuo respeitando as razões de concordância. Olha só, ficou curioso, veja que curioso é um vocábulo que também está atrelado ao menino e veja que está no masculino e singular também adequado. E ficou curioso sobre como eram as coisas no trabalho de seu pai. Olha só, o que eram aqui? As coisas. Ou seja, veja que o eram concorda com as coisas, que está no plural do meu texto também, beleza? Ou seja, concordância plural com plural adequadamente. No trabalho de seu pai, no tempo em que não havia computadores. Veja só quando ele fala no tempo em que não havia computadores, olha só, o verbo havia, que aqui talvez seria a razão de maior polêmica, meus amigos. Você não pode esquecer que o verbo haver quando tem o sentido de existir, tudo bem? Você não pode esquecer que este verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, é um verbo, na gramática da língua portuguesa, impessoal. O que é verbo impessoal, professor? É aquele verbo que não admite sujeito, beleza? Ele não admite sujeito. E como ele não admite sujeito, meus amigos, ele não tem com quem concordar. E por isso esse verbo haver, com o sentido de existir, ele só pode ser empregado no singular. Tudo bem? Ele só e somente só poderia ser empregado no singular. Tudo bem? Meus amigos, se você observar comigo, olha só que esse verbo haver que aqui está, ele está com o sentido de existir, não é verdade? Olha só, no seu pai, no tempo em que ainda não existiam computadores. Ou seja, eu tenho a sinonímia e a acepção de existir. Por esse motivo, meus amigos, esse verbo aqui, ó, é um verbo impessoal, ele não admite sujeito, portanto ele só pode ficar no singular. E no singular ele está, ou seja, não há desvio de concordância ali naquele trecho. Agora, se por acaso eu tivesse empregado o verbo existir, e cabe esse comentário,
Se eu tivesse empregado aqui o verbo existir, o verbo existir, meus amigos, é um verbo da língua portuguesa pessoal. Se ele é pessoal, significa o seguinte, que ele admite sujeito. Se o texto fosse assim, ó, no trabalho do seu pai, no tempo em que ainda não existiam, se eu colocasse o verbo existir, o correto seria existiam computadores. Existiam computadores. Tudo bem? Meus amigos, quando ele coloca existiam computadores, veja comigo. O que existiam? Computadores. E esse aqui é o sujeito da forma verbal, beleza? E como ele é o sujeito da forma verbal, meus amigos, ele vai concordar. Computadores no plural, existiam no plural, conforme recomenda a nomenclatura gramatical brasileira, tudo bem? Mas isso é empregar o verbo existir. Alguém pode até me perguntar, professor, então qual que é a classificação gramatical de computadores quando eu tenho o verbo haver? Até porque, se eu tenho o verbo existir, computadores, sujeito no plural, não é verdade? Quando eu coloquei aqui havia, perceba para mim que havia está no singular e esse computadores, nesta frase com o verbo haver, ele desempenha a função gramatical de objeto direto. Tudo bem? Só que fica tranquilo. Não existe banca de concurso público que fica perguntando o objeto direto do verbo haver. Quando eles jogam para você o verbo haver numa questão, eles querem saber acerca da concordância verbal. Tudo bem? Caso eu empregue o verbo haver, ele só pode ficar no singular. Claro, reitero, é o verbo haver quando ele tem o sentido de existir, que pode ser o sentido de existir, o sentido de ocorrer ou o sentido de acontecer. Tudo bem? Aí ele deve ser empregado só no singular, pois ele só possui objeto direto. Agora, no momento em que eu insiro o verbo existir, e o mesmo vale para o existir, o ocorrer e o acontecer, computadores passa a ser o sujeito, e aí eu devo fazer a concordância verbal. Tudo bem? Dessa maneira, meus amigos, eu acabei de mostrar o seguinte, que nesse trecho não há problemas quanto à concordância. Porque, olha só, menino está no singular, masculino concorda com ele o, concordância nominal, moderno também, familiarizado, curioso também concorda com ele, o ficou, concordância verbal, concorda com o sujeito menino. Olha só, como eram as coisas, ou seja, as coisas eram, é a concordância do sujeito posposto que está adequado no trabalho do seu pai e no tempo em que não havia computadores. E ali eu tenho uma concordância de novo perfeita entre havia e computadores. Ou seja, os tópicos de concordância já estão fora. A primeira parte já era. Tudo bem? Meus amigos, o que mais que eu tenho que olhar? Ele fala sobre regência verbal. Sobre regência verbal, é fundamental que você identifique no texto quais são os verbos. Então, peraí, vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos analisar quais são os verbos que estão em jogo nesse trecho. Os verbos são o verbo ficou, tudo bem? Os verbos que eu tenho, verbo eram. O verbo que eu tenho, o verbo havia. Confere comigo. O menino moderno, familiarizado com o computador, ficou curioso sobre como eram as coisas no trabalho de seu pai, em que não havia computadores. Ah, e eu tenho a forma verbal participial aqui de uma oração reduzida, familiarizado. Só que esse familiarizado está mais para o lado da concordância do que para a regência. Mas vamos olhar. O menino moderno, familiarizado. Gente, quando eu falo de regência verbal, lembre-se, o assunto é transitividade. Ou seja, ele quer saber o seguinte: se há ou não preposição. Se há ou não preposição. E, meus amigos, quando ele fala se há ou não preposição, ainda tem que olhar o seguinte: se houver preposição, se há, qual é a preposição? Se não há preposição, verbo transitivo direto. Ou seja, qual é a preposição para verbos transitivos indiretos? Vamos olhar então. O menino moderno, familiarizado com o computador. Gente, peraí. Quem está familiarizado com algo. Com o quê? Com o computador. Ou seja, a preposição já foi empregada de maneira correta. Tudo bem? Aí ele coloca assim, ó, o menino moderno ficou curioso. Cara, sabe o que é legal de perceber desse ficou curioso? É isso aqui, ó. Quem é que ficou curioso? O menino moderno. Sujeito.
Curioso é uma característica do menino moderno. Então, curioso é predicativo do sujeito. E esse ficou, gente, é um verbo de estado da língua portuguesa. Você sabe, né? Verbos de estado da língua portuguesa: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, andar, tornar-se. Meus amigos, se é um verbo de estado, este verbo aqui é um verbo de ligação. E verbo de ligação, meus amigos, não assume isso aqui, ó, transitividade. Como ele não assume transitividade, não tem como a gente falar de regência para esse verbo, tudo bem? Eu falo de regência para verbos que são transitivos. E como neste caso não tem um verbo transitivo, não há como falar em regência. Até porque não existe regência entre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Tudo bem? Continue comigo. Como eram as coisas. Meus amigos, esse verbo eram, ele também é um verbo de estado da língua portuguesa, assim como o verbo ficar. E, meus amigos, por ser verbo de estado, ele não pode ser verbo transitivo. E como ele não pode ser verbo transitivo, naturalmente eu não posso ter regência. Não há transitividade, não há regência. É o mesmo caso. O verbo era é o verbo ser. O verbo ficar também verbo de estado. Então, peraí, gente, como eram as coisas no trabalho, no tempo de seu pai, em que não havia computadores. Sobre a regência do verbo haver, a gente já viu, né? Verbo transitivo direto, computadores objeto direto, sem preposição. Logo, meus amigos, eu já vi que a regência verbal também está adequada. Eu vou te falar que aqui nesse trecho só havia dois verbos para serem analisados enquanto regência verbal. Quem eu deveria analisar aqui era o familiarizado, pois é um verbo de ação. Quem está familiarizado com algo, tudo bem? E ali a preposição está adequada. E o outro verbo que me ofereceria a análise de regência é o verbo haver. Verbos de estado e verbos que indicam fenômenos da natureza, guarda para mim. Verbos de estado e verbos que indicam fenômenos da natureza não permitem análise gramatical vinculada à regência, pois esses verbos não admitem transitividade. Tudo bem? Eles não possuem um complemento para comandar. E por esse motivo, como eles não possuem um complemento para comandar, não é possível que haja relação de regência. Então, quais são os verbos que eu tenho de analisar quando eu falo de regência? Verbos de ação. Tudo bem? Dessa maneira, meus amigos, olha o que sobrou pra gente. Sobrou pra gente só a regência nominal. Tudo bem? E quando eu falo da regência nominal, meus amigos, significa o seguinte. Vou tirar para você isso daqui de novo. Você já analisou isso comigo. Vou tirar isso daqui para você de novo. Quando eu falo da regência nominal, meus amigos, eu quero saber do seguinte. Olha o assunto. E por isso que eu deixei por último. A regência nominal, amigos, é isso aqui, ó. Você tem que saber que existem na língua portuguesa, olha só, substantivos, existem na língua portuguesa adjetivos, tudo bem? Existem na língua portuguesa advérbios, ok? Substantivos, adjetivos e advérbios que pedem preposição. Que pedem preposição. Tudo bem? Por exemplo, se eu pego para você e digo a seguinte frase: eu tenho acesso aos novos livros. Ora, olha para mim a palavra acesso. Acesso é um substantivo. Eu tenho acesso, o acesso. E quem tem acesso, meus amigos, acesso, se é acesso a. Veja para mim que o substantivo acesso exige a presença de uma preposição. E como ele exige a presença de uma preposição, significa que é um caso de regência nominal, por se tratar de substantivo. Tudo bem? Se eu pego para você uma outra palavra, por exemplo, eu digo assim, ó, ele está apto ao cargo. Olha para mim, ele está apto. Apto é uma característica do ele, né? Ele está apto. E se está apto a algo. O adjetivo apto exige a presença de uma preposição novamente. Tudo bem? Ou seja, é um caso de regência nominal. O adjetivo apto pede a preposição a. Se eu falo para você assim, ó, ela mora perto do Pará. Se eu digo para você ela mora perto do Pará, peraí, ela mora onde? Perto. Perto é um advérbio de lugar. Só que peraí, gente, se eu falo que está perto, é perto de algo. Ou seja, novamente eu tenho a exigência da preposição. Tudo bem? Por esse motivo, meus amigos, a gente consegue observar o seguinte. Nós temos uma percepção de que
na gramática da língua portuguesa, existem adjetivos, substantivos e advérbios que pedem preposição. E eu tenho de entender se a preposição empregada conforme a exigência desses vocábulos, se essa preposição está adequada conforme a gramática da língua portuguesa. Veja comigo, por gentileza. Meus amigos, olha só qual é o problema do trecho. O problema do trecho está aqui, ó, no vocábulo curioso. Tudo bem? No vocábulo curioso. Meus amigos, olha só. Curioso é uma característica, olha só, do menino, não é verdade? Menino é um substantivo. Logo, queridos, curioso há de ser um adjetivo. Só que, meus amigos, quem fica curioso para algo. Tudo bem? Eu estou curioso para saber o final do seriado Game of Thrones. Eu estou curioso para. Tudo bem? O Celso Pedro Luft, ele registra algumas formas. O Celso Pedro Luft é o autor do dicionário de regência verbal e do de regência nominal. Ele fala, eu posso falar que ele está curioso para, ele está curioso a, ele está curioso com. Essas seriam possibilidades. Aqui ele emprega para você, gente, olha só qual preposição. Sobre. E você não pode esquecer que gramaticalmente, sobre é uma preposição da língua portuguesa. Todavia, meus amigos, essa preposição é indevida em razão da regência do adjetivo curioso. O problema seria esse, claro. O detalhe não seria minimamente trocar aqui uma preposição pela outra. Aqui eu tenho um vício de linguagem, um solecismo, que exigiria o ajuste do trecho. Ficaria alguma coisa do tipo, um menino moderno, familiarizado com o computador, ficou curioso para saber como eram as coisas no trabalho de seu pai, em que não havia computadores. Eu precisaria fazer uma reescritura para a inserção da correta preposição. E o Celso Pedro Luft, em momento algum, ele cita que o curioso exige a preposição sobre. E é por isso, meus amigos, que eu tenho ali um solecismo, um equívoco morfossintático da língua portuguesa. Tudo bem? Logo, a alternativa correta a ser marcada é a letra B. Só que eu vou te contar uma coisa. Quando o assunto é regência nominal, eu tenho formas muito variadas na gramática da língua portuguesa. Como eu te disse, eu posso ter curioso para, posso ter curioso a, posso ter curioso com, posso ter curioso por. São todas essas formas autorizadas pelo Celso Pedro Luft. Tá vendo como são formas variantes do mesmo adjetivo? Por isso que o caminho mais rápido não é decorar as regências nominais, porque elas são muito variadas. O caminho mais rápido é fazer a análise conforme eu te sugeri. Primeiro, você vai passar pelas concordâncias, depois pela regência verbal e, por fim, pela regência nominal, já com a seguinte desconfiança. Olha como você vai fazer. Procure primeiro na concordância, nas concordâncias, verbal e nominal. Professor, não achei defeito aqui. Vem para a regência verbal. Professor, não estou achando defeito na regência verbal. Aí qual é o seu próximo passo? Então o erro está na regência nominal. E aí você vai buscar para mim no texto, vai buscar onde pode haver esse erro de regência nominal, tudo bem? Então você vai eliminar as impossibilidades, a fim de que você possa ser um pouco mais efetivo na realização dessa questão, ok? Vamos para a tela mais uma vez. Olha só o que nominaliza esta questão. Tua banca gosta disso, tá? Tua banca gosta disso, este assunto. Separação silábica. Meus amigos, alguns alunos até me perguntaram recentemente sobre dicas para pensar na separação silábica. Lógico, meus amigos, separação silábica é um conteúdo que você apreciou desde muito pequeno. Desde tenra idade você estuda a separação silábica. E o mais normal até, inclusive, é que você domine a separação silábica quando você é mais novo, porque você passa muito tempo sem ficar separando silabicamente os termos da língua portuguesa. Igual um dia você massivamente passou uma manhã separando palavras, tudo bem? Então, por isso, a separação silábica ela envolve muito costume de separação, tudo bem? O costume de separação. Só que eu tenho algumas dicas para dar a vocês quanto ao assunto separação silábica. Olha para cá. Primeiro ponto. Quando eu falo em separação silábica, queridos, primeiro ponto. Toda sílaba possui uma única vogal. Tudo bem? Toda sílaba possui uma única vogal.
E, meus amigos, é fundamental que você saiba que é uma única vogal. Ou seja, não há sílaba sem vogal e não há sílaba com duas vogais. Tudo bem? Vou repetir. Não há sílaba sem vogal e não há sílaba com duas vogais. Tudo bem? Isso nos traz duas considerações importantes. A primeira delas, observação 1. Não existe sílaba só com consoantes. Por exemplo, quantas vezes eu já não vi pessoas fazendo a separação silábica de bíceps da maneira incorreta. E por que da maneira incorreta? O cara vai lá e separa conforme ele pensa na sonorização da palavra. E ele vai colocar assim, ó, bíceps. Só que, meus amigos, não existe sílaba só com consoante. A separação correta de bíceps é essa aqui, ó, bíceps. Tudo bem? Dessa maneira como está. Ok? Essa é a separação silábica correta. Perceba que cada sílaba possui uma única vogal e não existe sílaba só com consoantes. Tudo bem? Segunda observação que vou fazer com você. Segunda observação. Observação 2, que é o caso dos ditongos. O que eu quero dizer com esse papo dos ditongos, professor? Se eu separo para você silabicamente uma palavra como bactéria, como é que seria a separação silábica de bactéria? Seria essa aqui, ó. Bac, porque eu não vou deixar baqui, na verdade. Bactéria. Na verdade? Aí alguém vai se perguntar, professor, mas você acabou de falar que não existe sílaba com duas vogais? Mas e essa aí? Você não pode esquecer do seguinte, este A é vogal e este I é semivogal. Eu te falei que não existe sílaba com duas vogais. Só que aqui eu não tenho duas vogais. Eu tenho uma vogal e eu tenho uma semivogal. Te mostrando que eu estou primeiro diante de um ditongo. O que é um ditongo? Duas vogais juntas que na separação silábica permanecem juntas. E é um ditongo crescente, pois vai da semivogal, que é mais fraca, para a vogal, que é mais forte. Tudo bem? E a pronúncia não é bacteria, é bactéria. Ou seja, o som mais forte é do I, o I é só uma vogal de apoio. O A é a vogal mais forte, tudo bem? Então você precisa se lembrar para mim disso aqui. Dica então para você. Toda sílaba possui uma única vogal. Nunca se depare com uma circunstância em que eu tenho assim, ó, consoantes sozinhas em uma sílaba, tudo bem? Observação, não existe sílaba só com consoante. E segundo, ditongo. No caso de ditongo, você vai olhar, professor, as vogais são A, E, I, O, U. Só que, pessoal, eu não falo só de vogal quando eu falo em fonética. Eu falo de vogal e eu falo de semivogal. Aqui eu tenho duas vogais, se eu considerar A, E, I, O, U. Só que no campo da fonética, da sonoridade, eu tenho uma semivogal e uma vogal. Até porque se fosse o caso de o I ser uma vogal, por exemplo, se a pronúncia fosse bacteria, eu teria uma divisão entre esses dois, o que formaria um hiato, e esse hiato mostraria o seguinte, que o I é vogal e o A é vogal também, tudo bem? É igual, por exemplo, quando eu pego uma palavra como país. Se eu pego uma palavra como país, na separação silábica, como eu tenho, a palavra não é país, é país. Veja só que eu tenho duas vogais juntas que na separação silábica se separaram. O nome disso é hiato, tudo bem? Meus amigos, e por que eu separei? Porque a pronúncia do I agora é forte, não é paz, é país. Por isso que eu coloco o quê? Vogal e vogal. Agora nenhuma delas é semivogal, tudo bem? Olha só, ele fala qual que é a separação silábica incorreta. Ele quer saber qual não foi separada corretamente. Meus amigos, exige, olha só, exige. Todos com vogais, todos separados corretamente. Não há qualquer dúvida quanto a encontros vocálicos ou encontro consonantal, então não é problema. Percepção.
Perceba comigo, é aqui que eu gostaria que você prestasse atenção. Ele poderia ter separado para você assim, ó, percepção. Só que percepção, meus amigos, tem P mudo. E como tem P mudo, eu não posso deixar sozinha uma consoante. E é por isso que a separação de percepção é daquele jeito. É percepção. Tudo bem? Então está tudo correto, tudo adequado. Não há qualquer compromisso aqui à estrutura. Olha para mim a letra C. Alcoolizados. É aqui que mora o problema, meus amigos. Sabe por quê? Tá vendo que eu tenho duas vogais juntas? Só que não são duas vogais quaisquer, meus amigos. É um redobro de vogais. Ou seja, é a mesma vogal. Como é a mesma vogal, eu não posso falar que uma é vogal e a outra é semivogal. Eu poderia falar isso, por exemplo, aqui, ó. Quando eu pego para você, bactéria. Sabe por que um é semivogal e outro é vogal? Porque um seria um I, o outro seria um A. São sonoridades diferentes. Agora, meus amigos, o som deste e o som deste é igual. E eu não posso ter uma sílaba com mais que uma vogal. A sílaba pode ter até duas representações, só que uma vai ser semivogal. Só que aqui eu não posso falar que aqui eu tenho uma vogal e uma semivogal, porque as duas vogais são iguais. Meus amigos, essas duas vogais precisam ser separadas. O adequado é a formação de um hiato, assim, ó. Alcoolizados. Essa é a separação silábica correta deste vocábulo, tudo bem? Um O precisa separar do outro O. É igual, por exemplo, não tinha quando, antes do novo acordo da língua portuguesa, lembra que havia palavras que possuíam acentos em função dos redobros das vogais? Como era o caso de vou, como era o caso de vem, como é o caso de creem, tudo bem? Perceba comigo que eu tinha isso aqui e havia um acento. E sabe por que havia um acento? Porque essas palavras todas são paroxítonas. Na separação de vou é vou, ou. Separação de vem é vê, em. A separação de creem é crê, em. Tudo bem? Eu preciso separar por serem vogais idênticas. É aqui que está o equívoco, letra C, alternativa a ser marcada. E na letra D está tudo adequado. É embriagado. Em que, meus amigos, olha aqui a presença de um hiato, pois a pronúncia do I é tão forte quanto a do A. Embriagado. O som do A não mata o som do I, como eu tenho em bactéria. E por isso não é de tom, é hiato. Tudo bem? Meus amigos, esse tipo de questão, verifica lá comigo, por favor, é um tipo de questão que costuma cair na tua banca, que é a FADESP. Tudo bem? Eu acho que eu pronunciei incorretamente no início da aula. É FADESP. Tudo certo? Meus amigos, então por isso cabe a você ter atenção e cuidado acerca deste assunto. Cuidado com essas observações que eu coloquei, que elas podem te ajudar a se orientar na produção dessa questão. Tudo bem? Vamos para mim, por favor, a próxima questão. Olha o que ele fala. No que respeita às noções de fonética, é correto afirmar que, meus amigos, há um dígrafo em bafômetro. Meus amigos, na língua portuguesa, quando fala assim em dígrafo, eu tenho os dígrafos consonantais e eu tenho os dígrafos vocálicos. Qual que é a diferença entre eles, meus amigos? Quando eu falo nos dígrafos consonantais, é quando eu tenho um encontro de duas consoantes e que produzem o mesmo som. Por exemplo, SS, por exemplo, RR, por exemplo, SC e outros exemplos da gramática da língua portuguesa. Eu tenho duas consoantes juntas e essas duas consoantes produzem o mesmo som, porque S com S junto produz S. Por exemplo, eu digo possível, é um som só representado por dois S. Eu digo carro, é um som só pronunciado por dois R's. Quando eu falo nascer, é um som só pronunciado por um S e por um C. Tudo bem? Coisa que primeiro eu não tenho em bafômetro. Porque olha só, o único encontro consonantal que eu tenho em bafômetro é esse TR. Só que bafômetro, ou seja, ou seja, o T e o R são audíveis, os dois produzem som. Então não é dígrafo, é um mero encontro consonantal. Tudo bem? Segundo, eu tenho os encontros, eu tenho os dígrafos vocálicos. E os dígrafos vocálicos, pessoal, é quando eu tenho essa formação aqui, ó. Ou quando eu tenho em ou em com N, tudo bem? É sempre quando eu tenho uma vogal
e uma consoante nasal, tudo bem? É sempre quando eu tenho uma vogal e uma consoante nasal. Essa consoante nasal pode ser o M ou o N. Só que você precisa tomar cuidado pelo seguinte, olha para mim o texto de novo. Se eu escrevo para você ontem, quando eu escrevo ontem, eu tenho aqui a presença de dois dígrafos nasais, perdão, dois dígrafos vocálicos. Por quê? Tem. O primeiro dígrafo vocálico está aqui, ó, on. O segundo dígrafo vocálico está aqui, ó, em. Tudo bem? Seriam esses dois. Só que quando eu separo o bafômetro, porque alguém pode pensar, professor, mas olha aqui, ó, o O e o M. Só que separa para mim bafômetro. Bafômetro. Meus amigos, perceba que o M não pertence à mesma sílaba que o O, que é diferente daqui. Aqui o N pertence à mesma sílaba do O. O M pertence à mesma sílaba do E. Ou seja, aqui beleza. O dígrafo está formado por quê? Pois vogal e consoante nasal estão na mesma sílaba. Aqui vogal e consoante nasal estão em sílabas diferentes, te mostrando que o som desse M não contamina esse O, mas está ligado a esse E, formando um me e dá o som tanto do bem como do E. Ou seja, aqui não há um dígrafo letra A, alternativa errada. Letra B. Ocorre um hiato em inicial. Meus amigos, lembram o que é o hiato? Hiatos são vogais juntas que na separação silábica se separam. Veja comigo, por gentileza. Como é que eu separo o inicial? I-ni-ci-al. Veja para mim que aqui eu tenho duas vogais juntas que na separação silábica se separaram. O nome disso é hiato. Alternativa correta, portanto, letra B. Por que estão incorretas as letras C e D? A letra U não é pronunciada em guiar e em tranquilo. Deixa eu te perguntar. A pronúncia correta é tranquilo ou tranquilo? Tranquilo. Só é tranquilo se você estiver na terra nostra. Tudo bem? Meus amigos, aqui o U não é pronunciado. Isso aqui, inclusive, é um exemplo de dígrafo consonantal. G e o U, assim como o Q e o U, quando não há pronúncia. Só que aqui, meus amigos, eu tenho a pronúncia, é por isso que está errado. Só você falar a palavra que você já vai saber, não é verdade? E olha para mim a letra D de dado. A letra G representa o mesmo som em protegidas e em estranguladas. Meus amigos, é estranguladas? É protegidas? Não. O som aqui é o som protegidas, som de J. Agora, estranguladas é o som de G, tudo bem? Ou seja, também está errado. Eu passei por essa parte porque, meus amigos, tua banca, Fadesp, tudo bem? Ela gosta desse assunto, tudo bem? Gosta. Nem toda banca gosta desse assunto, e eu sei que isso aqui é um percalço para muitas das pessoas. E por isso que eu fiz questão de revisar, pois se aparecer uma questão na sua prova, eu quero que você acerte na mosca, se lembre que é faca na caveira, tudo bem? E metade da concorrência cairá à sua direita, a outra metade da concorrência cairá à sua esquerda. Tudo bem? Pois é um assunto que poucas pessoas dominam, que a Fadesp gosta. Chega aí. Olha o que diz a próxima questão. A relação entre a forma verbal e o seu sujeito sintático está indicada em... Gente, agora uma questão que está versando sobre a relação entre sujeito e verbo. Ele fala o seguinte, olha só. A relação de sujeito entre está e ideia, entre aparecem e significados, entre determinou e revolta, entre continua e em filhos bastardos. Eu gostaria que você observasse para mim que a Fadesp ainda faz a questão de um jeito que não dá para eliminar logo de cara. Por quê? Singular com singular, plural com plural, singular com singular, plural com plural. Ou seja, aqui de cara eu já não posso desconfiar que uma alternativa está errada, porque como ele fala de sujeito, e eu não posso me esquecer que o sujeito e o verbo estabelecem uma relação de concordância verbal, se por acaso ele colocasse um no singular e outro no plural na mesma alternativa, eu até já poderia desconfiar de que está errado. Tudo bem? Desconfiar, não posso ter certeza, mas posso desconfiar. Agora, como no caso ali ele coloca para você todos os termos concordando, é impossível já antecipar a resposta. Por isso, temos de ir ao texto. Olha lá, o primeiro está na relação entre o está e o ideia. Vamos lá para mim, por gentileza. Olha para mim aqui embaixo. Aqui, ó. São pessoas de posse da sua própria biografia, desafiando a ideia de que o destino de cada um está preordenado. Meus amigos, olha só, veja comigo.
Ele fala o seguinte: desafiando a ideia de que o destino de cada um está pré-ordenado. Eu posso resolver essa questão de duas maneiras. Uma delas é provando qual é o sujeito do verbo estar. A outra delas é provando gramaticalmente o que é a ideia. Vamos pelo sujeito? Olha o que ele fala. Segundo o meu texto, gente, quem é que está pré-ordenado? Gente, quem está pré-ordenado é o destino de cada um. Esse é o sujeito, cujo núcleo é o vocábulo destino e que está em concordância com este verbo. Já seria uma primeira forma de dizer que o item está errado. Mas existe outra forma. Olha o que ele fala. Desafiando a ideia. Quem desafia, desafia algo. Desafia o que, professor? A ideia. Que, segundo o meu texto, é o objeto direto aqui inserido. Ou seja, se eu provo que a ideia é o sujeito, se a ideia é o sujeito, não pode ser, perdão, se a ideia é o objeto direto, já não vai poder ser o sujeito, por eliminação. Se o sujeito do verbo estar é o destino, a ideia já não vai poder ser o sujeito. Por quê? Porque eu já ocupei a posição de sujeito. Tudo bem? Já nos mostrou o seguinte, que a letra A está errada. Letra B, de baixinho. O enunciador fala o seguinte: a relação entre aparecem e significados, que está na linha 12. Vamos lá, por gentileza. Olha só, está aqui neste trecho. Eu gostaria de pegar com você. Vamos ler o parágrafo desde o início. Olha o que ele fala. Assim, essas cenas que se vê de barcos precários lotados de imigrantes ilegais da África arriscando a vida para chegar à Europa, ou mexicanos sendo caçados na fronteira ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, entre outras imagens de desumanidade e de desespero, são cenas de uma tragédia recorrente e sem solução, mas uma tragédia com mais significados do que os que aparecem. Meus amigos, olha só o que ele fala para você, ó. Mais uma tragédia com mais significados do que os que aparecem. Meus amigos, o que aparecem? Os significados. Ou seja, aqui eu tenho a presença do sujeito. Tudo bem? Dessa maneira, eu consigo perceber que existe uma leve relação de concordância entre essas duas. Eu vou passar para as outras alternativas só para ratificar que essa é a alternativa correta. Até porque eu quero fazer um comentário ainda sobre esta questão. Tudo bem? Então essa daqui, veja só, é mais uma tragédia com mais significados do que os que aparecem. E aqui eu tenho a concordância já estabelecida. Então, peraí. Ele fala aparecem em significados, massa. Vou marcar uma bolinha aqui desconfiando que essa aqui é a alternativa certa. Tudo bem? Vamos no próximo. Determinou na linha 17. Revolta na linha 16. Olha só, ele fala aqui, ó, dessa estrutura, revolta e determinou. Vamos ler então a partir daqui. E tem este outro significado, o de cada refugiado da sua sina representar um indivíduo em revolta contra o próprio acaso que determinou a vida que ele teria. Pessoal, olha o que ele fala para você. Primeiro, a sua sina representar um indivíduo em revolta contra o acaso que determinou que a vida ele teria. Olha só, gente, primeiro passo. Revolta não pode ser sujeito da forma verbal determinou. Primeiro motivo, preposição. Tudo bem? A preposição mostra para você uma coisa. Revolta não pode ser sujeito de ninguém, pois na língua portuguesa não existe sujeito preposicionado. Tudo bem? Já seria um primeiro motivo para a eliminação. Segundo, ele fala o seguinte: contra o acaso que determinou que a vida ele teria. Pessoal, olha só o que ele fala. Contra o acaso que determinou. Tá vendo esse que? Esse que, gente, é um pronome relativo da língua portuguesa. Como é que eu sei que ele é pronome relativo, professor? Porque dá para fazer isso aqui, ó. O acaso, o qual determinou que vida ele teria. Veja para mim, gente, que é um pronome relativo. E pronome relativo, gente, ele é empregado para retomar um termo. E ele retoma esse termo aqui, ó. O acaso. Tudo bem? Meus amigos, dessa maneira, como ele é um pronome da língua portuguesa, e ele retoma o termo anterior, significa o seguinte: qual é a definição de pronome? Pronome é aquela palavra que acompanha ou então que substitui um substantivo. Pronome relativo, ele sempre substitui um substantivo. Analise comigo a seguinte frase que eu vou formular para você, você vai analisar para mim na sua cabeça. Eu digo assim, ó: o presidente está atarefado.
Ponto final. Ele terá muito trabalho. Olha o que eu disse. O presidente está atarefado. Ponto final. Ele terá muito trabalho. Veja comigo. Quem é que está atarefado? O presidente. Esse é o sujeito. Quem é que terá muito trabalho? Ele. O pronome que é o sujeito. E o ele retoma o presidente. Ou seja, o sujeito de estar, o presidente. O sujeito de trabalho, ele tem muito trabalho. O sujeito de tem muito trabalho é o ele, que retoma o presidente. Tudo bem? Só que o pronome ele exerce uma função sintática, a função sintática de sujeito. Meus amigos, aqui é a mesma coisa. Este aqui não é um pronome relativo da língua portuguesa? É como se o texto estivesse escrito assim, ó. Em revolta contra o acaso. Ponto final. Ele determinou que vida ele teria. Ele, quem? O acaso. Meus amigos, este que, ele retoma o acaso. Assim como se eu tivesse colocado um ele aqui, ó, revolta contra o acaso. Ponto final. O acaso determinou que vida ele teria. Gente, quem foi que determinou o acaso? Mas não é esse acaso aqui, ó. É este acaso que está aqui, pois este que é um pronome relativo da língua portuguesa. Meus amigos, este que aqui, ó, é o sujeito da forma verbal determinou. Tudo bem? Esse seria o caminho mais comprido para dizer que essa alternativa está errada. O caminho mais comprido. Só que o grande detalhe é descobrir que revolta não pode ser sujeito. É o caminho mais rápido. E como é que eu descubro que revolta não pode ser sujeito? Preposição. Tudo bem? O caminho mais rápido é justamente você fazer isso e não ver a análise sintática do pronome relativo. Ok? Vamos à próxima. Então eu já sei que esse aqui está errado. E na letra D, continuem com filhos bastardos lá na linha 26. Olha só, eu quero que você veja para mim a partir daqui, ó. Já se disse da mistura e da quantidade de raças que se vê na Inglaterra. Por exemplo, que são os filhos abastados do Império Inglês. Na metrópole para reclamar parte de sua herança. O normal é que imigrantes legais ou ilegais na Europa e nos Estados Unidos continuem desterrados. Gente, olha só. Quem é que vai continuar desterrados? Imigrantes legais ou ilegais. Porque o normal é que os imigrantes legais ou ilegais na Europa ou nos Estados Unidos continuem desterrados. Peraí, gente, quem é que vai continuar desterrados? Imigrantes legais ou ilegais. Ou seja, esse aqui é o sujeito. E não os filhos abastados. Tudo bem? Então aqui eu tenho que o sujeito é outro, portanto, essa alternativa também estaria errada. E a alternativa correta seria a letra B de baixinho. Tudo bem? Só que, meus amigos, se você percebeu, eu cheguei à letra B percebendo que na B aparentemente era o sujeito e que nas outras não poderia ser o sujeito. Só que a tua banca, a FADESP, ela errou nesta questão que aqui está. Essa questão não tem gabarito, tudo bem? E sabe por que não tem gabarito? Chega aqui. A relação entre a forma verbal e o seu sujeito sintático. Meus amigos, eu vou te falar uma coisa. Nessa alternativa, significados é o sujeito. Só que é o sujeito semântico. Por que eu falo para você que é o sujeito semântico? Eu vou te provar. Vem cá comigo. Olha o que ele disse para você. Mas uma tragédia com mais significados do que os que aparecem. Primeiro passo, gente. Olha só. Eu vou até tirar isso daqui em volta para a gente ter espaço. Deixa eu apagar isso aqui para você. Você entendeu lá embaixo que o que era o sujeito daquele verbo, certo? Meus amigos, primeiro passo. Olha para mim este vocábulo que está bem aqui, ó, que eu vou circular para você. Os. E eu te pergunto, gramaticalmente, o que é este os que está aqui no texto? Eu sei que muitos de vocês que estão aí em casa estão me dizendo o seguinte, professor, isso aí é um artigo da língua portuguesa. Só que eu, Elias, sempre faço a mesma pergunta aos meus alunos que dizem que aquilo é um artigo. Eu sou obrigado a te perguntar o seguinte, você me diz que é um artigo, certo? Então eu vou ter que te perguntar, e cadê o substantivo? Porque esse os aqui, ó, veja só, se ele fosse um artigo, seria um artigo masculino e plural. Que não é substantivo masculino e plural, aparecem, não é substantivo masculino e plural. Te mostrando que esse os que está ali, ele não é um artigo. E por que ele não é um artigo? Pois não há ali a presença de substantivo.
Os que não é artigo, meus amigos, é pronome da língua portuguesa. E eu vou te mostrar porque que é um pronome. Veja comigo. Ele fala o seguinte, mas uma tragédia, com mais significados do que os significados que aparecem. Veja para mim, pessoal, que nesse meu trecho, nitidamente, pessoal, eu vejo que esse os retoma os significados. Veja que está implícita a ideia, olha só. Mas uma tragédia com mais significados do que os significados que aparecem. Ou seja, esse meu os retoma os significados. Termo que retoma nome não é artigo, é pronome. Gente, esse os que está aqui é um pronome demonstrativo da língua portuguesa. E eu gostaria que você construísse para mim o texto assim, ó. No lugar desse os, eu não tenho que ler os significados? Então ficaria assim, ó. Os significados que aparecem. Tudo bem? Pessoal, veja para mim uma coisa. Tá vendo esse aqui? Veja para mim se ele não é um pronome relativo da língua portuguesa. Os significados, os quais aparecem. É um pronome relativo sim, professor. E é um pronome relativo que foi empregado para retomar, olha quem? Os significados. Tudo bem? Ou seja, meus amigos, os significados ele aparece nesse trecho 3 vezes. A primeira vez, aqui, os significados. A segunda vez, no os, que retoma os significados. E na terceira vez, no que retoma o os, que retoma os significados. Tudo bem? Significados aparecem nesse trecho, pessoal, 3 vezes. Uma vez aqui, outra vez no os, outra vez no que. Pessoal, os significados aparecem, só que o sujeito sintático do verbo aparecem é o que. Tudo bem? Gente, este que é o sujeito sintático. Tudo bem? Então, se eu considerar o comando da questão me mostra que o item não tem resposta, porque nenhuma das 3 alternativas, A, C e D, apresentam afirmações válidas que podem ocupar a posição do sujeito. Mas a letra B me apresenta um sujeito, só que semântico e não sintático. O sujeito sintático, pessoal, é o sujeito que está verbalmente representado. E quem está verbalmente representado aqui como sujeito, pessoal, é o que. Assim como aqui o sujeito era o que, o sujeito aqui também é o que. Esse é que é o sujeito sintático. Os significados é o sujeito semântico no texto. É o sujeito semântico. Então, meus amigos, eu tenho que essa questão não tem resposta. Só que eu vou te contar qual é a realidade da tua banca. A tua banca não anulou essa questão. Era passível de anulação, mas ela não anulou. Então, por isso que eu quero chamar a sua atenção para esta questão. Pois a tua banca gosta dessa questão que vai em busca dos sujeitos. E por isso eu quero que você se lembre de uma coisa. Quando ele falar em sujeito sintático, eu quero que você se lembre disso aqui, ó. Pode também ser o sujeito semântico. Tudo bem? O que é o sujeito semântico, professor? É aquele sujeito que eu sei que por uma relação de significado ocupa a posição de sujeito do verbo, mas por uma relação de significado e não por uma relação de sintaxe. Tudo bem? É igual, por exemplo, se eu retornar aqui naquela questão lá embaixo, lembra aqui, ó, o acaso que determinou? Se eu for pegar aqui e dividir, sujeito sintático do verbo determinou é o que? Sujeito semântico do verbo determinou? Acaso. Por quê? O que é o pronome que ocupa a posição do sujeito. Mas a ideia de acaso é o que está dentro do que. Então, por isso que eu sei que sintaticamente o sujeito é o que? Semanticamente, acaso. Aqui o sujeito de aparecem é o que? Semanticamente, a ideia dentro desse que é a ideia de significados. Tudo bem? Ou seja, ali eu tenho um sujeito semântico, só que o comando fala de sujeito sintático. A banca não anulou esta questão. Foi um equívoco de análise. Só que é por isso, claro, no aulão de véspera tem essa serventia, te alertar acerca da atenção que você precisa ter em relação à tua banca. Meus amigos, pode ser também o sujeito semântico. Ou seja, se por acaso você se deparar com uma questão dessa, primeiro ponto,
tente ir em busca dos sujeitos sintáticos, eliminando as impossibilidades, o que não concorda e o que não tem preposição. Tudo bem? Eliminando as impossibilidades. Se tiver preposição, não pode ser sujeito. Tudo bem? Depois, esteja atento às ocorrências do que, porque o que é suspeito, tudo bem? E você vai verificar para mim se o que é um pronome relativo da língua portuguesa. Na sequência, aí você vai começar a desconfiar. Porque se eu encontrei o pronome relativo da língua portuguesa e até o presente momento eu não achei um sujeito sintático, aí você vai começar a desconfiar. Pode ser o sujeito semântico que a banca quer como resposta. Eles não anularam esta questão e não anularam outras parecidas. Então, por isso que eu chamo a sua atenção em relação a este conteúdo, tudo bem? Se aparecer, lembre-se, é faca na caveira, 1000 cairão à sua esquerda, 1000 cairão à tua direita e tu te manterás de pé neste concurso. Tudo bem, meus amigos? Dessa maneira, encerro com vocês esta revisão de véspera destinada ao concurso da PM do Pará. Quero mandar um grande abraço para todo o Pará, que é uma região imensa, na verdade, mas tenho amigos em especial que moram em Altamira e que moram também em Marabá. Gostaria de mandar um abraço a eles e a todo mundo que está aí nessa região. Região tão próspera, região tão boa. E se Deus quiser, você será um servidor público do Estado e que vai ajudar a fazer com que o seu Estado possa crescer cada vez mais, possa produzir cada vez mais e possa ser cada vez mais rico e que haja prosperidade de farinha, porque eu sei que aí vocês gostam muito de farinha. Não é verdade? Meus amigos, então gostaria de relembrá-los. A nossa missão aqui no Gran Cursos Online em relação às carreiras policiais é faca na caveira. Tudo bem, meus amigos? O nosso projeto, a nossa missão é garantir que a vaga seja sua. Tá vendo essa frase aqui em vermelho, gente? Essa aqui, ó. O bom de ter a camisa na mão é isso, né? Tá vendo essa frase aqui, ó? Esse aqui é o nosso bordão aqui no Gran Curso Online. A vaga é minha. Só que, na verdade, a vaga não é minha, Elias. A vaga é tua, cara. Bota essa frase no peito amanhã. Corre atrás da tua vaga. Se você estudou, se você se dedicou, eu tenho certeza de que você há de ser aprovado. Então, conte com a ajuda divina. Conte com a ajuda do Gran Cursos Online, conte com a ajuda do professor Elias Santana. Estamos todos juntos em busca continuante e incessante pela tua vaga. Você vai ser aprovado, tenho certeza disso. E com certeza eu aguardo o aviso de vocês acerca da aprovação e do churrasco de posse aí no Pará. Se Deus quiser, vamos todos para aí. Tudo bem, gente? Grande beijo, forte abraço, até a próxima.